Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar mais uma técnica de conversão entre bases. Eu vou mostrar a técnica de divisões sucessivas. Com essa técnica nós podemos sair do sistema decimal para qualquer outro sistema de numeração. Qual que é a premissa dessa técnica? Nós faremos divisões sucessivas do nosso número em decimal pelo valor da base em que queremos chegar. Faremos divisões de números inteiros, então não teremos casas decimais. Então eu vou dividir um número pelo valor da base e vou parar de fazer essa divisão no momento em que o resultado da divisão, que é o quociente, seja menor do que o valor da base. Para explicar essa técnica, eu vou utilizar dois exemplos, que são os mesmos exemplos que eu utilizei no vídeo sobre o método de notação polinomial, só que agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou pegar o resultado das conversões que foram feitas no vídeo anterior e vou retornar para o número original. Isso vai até nos mostrar que essas operações de ida e volta de um sistema para o outro devem conservar o número. Então acompanhe aqui no quadro. Eu quero converter o número 179 da base 10 para a base 8. Então o que eu devo fazer? Eu vou então dividir 179 por 8. Então, essa divisão ficaria de que forma? Aqui vai 2. E aqui também vai 2. Eu tenho o resultado 22. Eu tenho o resultado da divisão, que é o quociente, igual a 22, e o resto da divisão igual a 3. Esse resto da divisão vai ser importante para nós compormos o número final. Aí eu pergunto, 22 é menor do que 8? A resposta é não. Então eu vou continuar dividindo. Eu vou dividir 22 por 8, vai dar 2 e sobra 6. Aí eu vou perguntar de novo, 2 é menor do que 8? Nesse caso é menor, então eu vou parar de fazer as divisões sucessivas. Agora, como que eu vou construir o nosso número? Eu vou aproveitar o último resultado da divisão, o último quociente. Então esse número 2 vai ser utilizado e o meu número vai ser composto dos restos das divisões que eu fui realizando. E eu vou construir o meu número dessa forma aqui, ó. Então, para compor o número, eu considero o último número como se fosse o algarismo mais significativo. E eu vou montando o meu número utilizando essa direção que eu indiquei aqui na seta. Então, 263 na base 8 equivale a 179 na base 10. Então, nesse processo aqui, eu saí do meu número na base 10 e fui para ele na base 8. Eu vou fazer mais um exemplo utilizando um número na base 16. Então, temos aqui 437 na base 10. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Nós temos um número aqui, 437, e vou dividir por 16. Então aqui vai dar 2. Então 32 vai sobrar 11. Desce o 7. E aqui vai dar 7. Então 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Então eu tenho o resto dessa divisão igual a 5. Aí eu vou perguntar, 27 ele é menor do que 16? A resposta é falso. Então eu vou continuar com a nossa divisão. De novo, mais uma divisão por 16. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 11 como o resto da divisão. Então o nosso número termina por aí. Por quê? 1 é menor do que 16. Então como é que eu vou montar o número?
Eu vou pegar o último resultado e vou aproveitar os restos. Lembrando que 11 nós representamos pela letra B. Cada algarismo aqui, cada resto da divisão, deve ocupar um dígito no nosso número final. Então o resultado final vai ficar 1B5. Lembrando que esse número está na base 16. Então esse daqui é o processo da conversão de um número da base 10 para qualquer base. Lembrando que se eu sair de um número da base 10 para um outro número em outra base e fazer o processo reverso, esses números têm que tem que coincidir. Se eu tiver uma diferença entre esses números em alguma parte desse processo, provavelmente você desenvolveu essa técnica de modo errado em relação a alguma das direções. Voltando aqui no nosso diagrama que possui a relação das técnicas de conversão, nós vemos então que conseguimos sair de um número do sistema decimal para um número do sistema octal, hexadecimal, binário ou qualquer outro sistema, utilizando essa técnica de divisões sucessivas. Então nós já estudamos a técnica do polinômio e a técnica da divisão. Estudaremos no próximo vídeo a técnica de agrupamento por bits. O que essa técnica permite fazer? Ela nos dará alguns atalhos para convertermos um número do sistema binário diretamente para o sistema hexadecimal ou octal. Por que é importante estudar essa técnica? Ela nos dá um atalho. Vamos supor que eu quero converter um número do sistema binário para o octal. O que eu teria que fazer? Eu teria que transformar esse número de binário para decimal e de decimal para octal. Então eu teria que fazer um método do polinômio e depois o método da divisão. Então o método de agrupamento por bits permite que eu faça essa conversão direta. Bem, então é isso. Bons estudos e um grande abraço a todos.